Galera, a gente está entrando então nessa série, serão 3 mensagens incendiários. Tem incendiário aí? Incendiário é quem está queimando por Jesus, é quem está apaixonado por Jesus, quem está com o coração ardendo pelo Espírito Santo. E o versículo tema dessa mensagem é: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico 6:13. Vamos repetir isso junto? 1, 2, 3 e... o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico 6:13. Incendiários. Você tem que ser um incendiário. Nós precisamos ser um incendiário. Onde nós chegamos, a gente precisa estar com o coração incendiado e incendiar as pessoas ao nosso redor. A verdade é que a experiência com o fogo, a experiência com o Espírito Santo, ela é um envio. Quando nós temos essa experiência, nós somos enviados. Deus se revela de diversas formas na palavra. E uma das formas é o fogo. A palavra diz que Deus é fogo consumidor. Em Deuteronômio 4:24, em Hebreus 12:29, Deus é fogo consumidor. Você pode dizer isso? Deus é fogo consumidor. E a experiência com esse fogo é um envio. Quando nós temos a experiência com o fogo, nós somos ativados. O nosso destino é liberado, o nosso chamado é destravado. E você pode ver isso em inúmeras passagens na Bíblia. Como, por exemplo, quando Moisés chega diante da sarça ardente, onde era o próprio Deus ali manifesto naquele fogo, aquela sarça que pegava fogo, mas não se consumia, era a presença de Deus, o fogo consumidor, o Espírito Santo ali presente. E a partir daquele momento, a partir daquela experiência, ele foi enviado. É a partir dali que inicia todo o ministério dele. E você olha na história, ele nunca mais foi o mesmo. É a partir dali que ele sai e vai libertar o povo do Egito, atravessar o Mar Vermelho, liderar o povo no deserto. Quando você lê a experiência lá em Pentecostes, e aqueles 120 que estavam ali reunidos, esperando pelo Espírito Santo, eles tiveram a experiência com o fogo. A palavra diz que eles esperavam, todos juntos, reunidos no mesmo lugar, até que veio do céu um som e pousou sobre eles, sobre cada um deles, línguas como de fogo. E eles foram cheios do Espírito Santo. E saíram dali pregando o Evangelho, pela Judéia, pela Samaria, por Jerusalém, até os confins da terra. A partir dali eles foram enviados. A experiência com o fogo é um envio. Você precisa ter essa experiência com fogo. Quantos querem ter essa experiência com fogo? Esse enchimento do Espírito Santo? Comigo não foi diferente. Eu tive uma experiência com Deus entre meus 16 e 17 anos. E foi num acampa dentro na igreja, onde eu tive um batismo com fogo. E você pode chamar isso de enchimento do Espírito, batismo com fogo, batismo no Espírito Santo. A terminologia pouco importa. Alguns falam batismo com o Espírito Santo, outros falam batismo com fogo, outros falam enchimento com o Espírito. A terminologia pouco importa, não se prenda a esses nomes. O que importa é que você precisa ter essa experiência com o fogo, que vai ser um envio na sua vida. A sua experiência diante da sarça, a sua experiência de Pentecostes, vai destravar o seu ministério, vai destravar o seu propósito. Você precisa buscar, querer, ansiar, desejar isso, sem medo. Quando eu tive essa experiência, eu recebi ali esse enchimento e eu falei em línguas, eu me quebrantei na presença de Deus e foi a partir dali que eu recebi diversos dons. E a minha vida mudou completamente. Desliga o WhatsApp aí, cara. Minha vida mudou completamente com Deus. Eu comecei a ter intensidade no secreto. Comecei a passar horas no secreto. E eu lembro que eu estava ainda terminando o colegial, entrei na faculdade e eu gastava horas no secreto com Deus. O meu prazer era estar lá no meu quarto com a porta fechada. E eu colocava um David Keelan, e eu colocava um louvor, e eu ficava lá ouvindo Antônio Cirilo, Santa Geração, chapando na presença de Deus, falando em línguas, chorando, me quebrantando. Era o meu prazer. O tempo livre que eu tinha, eu estava fazendo isso. O tempo livre que eu tinha, eu não estava assistindo um filme, eu não estava assistindo uma série,
Todo momento que eu podia, era o meu desejo, era aquilo que queimava no meu coração. E assim foram anos. Você precisa ter isso, você precisa ter incendiário, é isso, é ter essa chama queimando no coração. Eu lembro um dia que um colega de faculdade começou a conversar umas coisas comigo, e que filme que eu estava assistindo, que série que eu estava assistindo. Eu falei, cara, nunca ouvi falar disso aí que você está falando, não vi esse filme que foi lançado, eu não sabia nada do que ele estava falando. Falei, cara, mas o que você faz no tempo livre? E eu fiquei pensando, cara, meu tempo livre eu passo com Deus. Meu tempo livre eu passo com Deus. Você precisa passar esse tempo com Deus. Você vai colher fruto disso. Eu estou colhendo fruto desse tempo hoje. Ei, jovem, aproveite o tempo que você tem para mergulhar em Deus, para queimar no secreto. Você precisa focar a tua vida nisso. O máximo que você puder. Coloca um louvor. Eu não sei de que maneira que você se conecta com Deus. Eu me conecto através da música muito forte. E eu trancava meu quarto e era de manhã, e era de noite, e era de madrugada. Colocava um louvor e me quebrantava na presença de Deus. E Deus vinha ali no meu quarto. Você precisa ter essa experiência com fogo. E eu comecei a reunir alguns amigos nessa época. E tinha mais alguns doidos lá da igreja também. A gente se reunia durante a semana para orar. E a gente ia na casa um do outro. E a gente meditava na palavra, a gente orava junto. Encontre amigos assim, com esse mesmo desejo. Faça isso, não fique só na experiência aqui da igreja. E a gente queria sair e falar para as pessoas do amor de Jesus. A igreja que a gente frequentava não tinha um evangelismo de rua. A gente criou um ministério de evangelismo, vamos para a rua. E acabava o culto de jovens, a gente ia para a rua. A gente ia para Wilson Jofre, ia para Brasil, ia andar por aí, falar com o mendigo, encontrar qualquer um na rua e falar do amor de Jesus. Chamamos o pessoal do Jocum, vieram aqui, deram um treinamento, aqui em Cascavel. E a gente estava incendiado. Você precisa ser incendiado pelo fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo, essa experiência com fogo, ela marca a tua vida, nunca mais será o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo depois desse tempo com Deus. Minha escala de valores mudou, minhas prioridades mudaram. Porque passou a arder dentro do meu coração uma chama começou a arder aqui dentro. Você cantou agora há pouco aí, no partir do pão, nossos olhos se abrem. E você cantou também que o nosso coração queima quando estamos na presença de Jesus, ao ouvir a sua voz. Quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, depois que Jesus tinha morrido, Jesus começa a andar do lado deles, eles não percebem que é Jesus, e Jesus vai pregando para eles. Quando eles chegam na mesa e eles partem o pão, Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos. E eles reconhecem que é Jesus. E Jesus se retira dali. E eles falam, mas como que a gente não percebeu? A gente estava andando, ele estava falando, e nosso coração queimava. Quando você ouve Jesus, o Espírito, na mesa, no caminho, o seu coração queima. Ei, seu coração precisa queimar, cara. Teu coração precisa queimar. Nosso coração precisa queimar. Não é à toa que o nosso slogan aqui é queimando por Jesus. Queimando pelo chamado, queimando por pessoas. Essa é a nossa visão para essa geração, uma geração apaixonada por Jesus, uma geração apaixonada pelo chamado, por alcançar vidas, uma geração apaixonada por pessoas, que se importa de verdade com pessoas. Teu coração precisa queimar, você precisa ser um incendiário. João Batista, um dia chegaram para ele e perguntaram, João, você é o Cristo? Ele falou, não, eu não sou o Cristo. Eu batizo com água para arrependimento. Mas virá um depois de mim, que é antes do que eu e é maior do que eu não sou digno nem de carregar suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quantos querem receber esse batismo com fogo aí? Quantos querem receber plenitude do Espírito Santo? Um enchimento com o Espírito Santo? Diga, eu quero. Só depende de você querer. Só depende de você querer mais de Deus na sua vida. Você precisa ter esse encontro com o fogo do Espírito Santo. Eu não sei o que o Espírito Santo significa para você, quem é o Espírito Santo para você, mas olha, eu preciso te dizer, você precisa ser íntimo do Espírito Santo. Essa série é sobre o Espírito Santo, é sobre o fogo. O Espírito Santo habita em você. Desde que você entregou a sua vida a Cristo, você recebeu o selo do Espírito Santo. Ele habita dentro de você. Lá em Coríntios, a palavra nos diz que nós somos templo. Você é templo. Ele não habita nesse lugar, ele não habita em coisas construídas, ele habita em você. Você é a obra de Deus.
Quando Jesus estava prestes a ir para a cruz, ele começou a reunir os discípulos e falar que ele precisava ir, que ele estava indo por um caminho onde eles não poderiam ir. E eles falam: Jesus, você está maluco? Você está doido? Não, você não precisa ir, você tem que ficar aqui com a gente, você não pode. Ele fala: eu preciso ir, e é bom que eu vá. Mas como é bom que você vá? Tem algo melhor que você aqui conosco em carne e osso. Ele falou: é bom que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Quem não vem? O Espírito Santo. O Espírito Santo em você é o grande plano de Deus. O Espírito Santo habitando em você é o grande plano de Deus desde o início. É o desejo dele habitar em nós. Isso se cumpriu quando Cristo subiu aos céus. O Espírito Santo desceu lá em Pentecostes. Cristo subiu, o Espírito Santo desceu. Se eu não for, ele não vem. Foi isso que ele falou. É tão bom o Espírito Santo, que o próprio Jesus falou: eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vem. A palavra também deixa muito claro em diversos textos, ele é o próprio Deus. Entenda, ele é o Deus Todo-Poderoso, o poder de Deus habitando em você. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É a Trindade. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Alguns têm dificuldade, às vezes, de entender essas manifestações de Deus. Deus é 3 em 1. Deus é um só, mas ele se manifesta de 3 diferentes formas. Pai, Filho e Espírito Santo que habita em você. E ele se revela, essa natureza de Deus se revela em toda a natureza, em toda a criação. Por exemplo, os estados da matéria, é sólido, líquido e gasoso. Revela que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O tempo é passado, presente e futuro. Revela a natureza de Deus. A própria música é melodia, harmonia e ritmo. Sem melodia, harmonia e ritmo não existe música. Isso revela a essência de Deus. Você é espírito, corpo e alma. Isso revela a essência de Deus. Deus está revelado na criação. Deus é espírito, ele habita em você. E ele foi derramado aqui sobre 120 que estavam reunidos lá em Pentecostes, onde marcou o início da igreja. Onde marcou o grande plano de Deus sendo realizado, o Espírito Santo habitando em nós. Lá em Atos, no capítulo 2, versos 1 a 4, diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Diga, todos. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo. Diga, fogo. Que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Esse texto ele marca o Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo. Eu acho maravilhoso como a palavra de Deus, ela é extremamente fiel às profecias. O derramamento do Espírito Santo ocorreu exatamente no dia de Pentecostes. Se você for estudar as festas judaicas, existia a Páscoa e 50 dias depois existia o Pentecostes. Cristo morreu exatamente na Páscoa. Olha a perfeição do cumprimento das promessas de Deus. Ele morreu exatamente no domingo da Páscoa, cumprindo exatamente o que era a Páscoa. Lembrando que a Páscoa foi quando a morte passou lá no Egito e as casas dos judeus que tinham o sangue do cordeiro aspergido, o primogênito foi preservado, a morte não tocou naquela casa. Isso era a celebração da Páscoa, quando Deus livrou o povo da morte, livrou o seu povo da morte. Eles celebravam esse dia. E Cristo morreu exatamente no dia da celebração da Páscoa. Existem outras diversas profecias que se cumpriram na vida de Cristo, como por exemplo, nenhum dos seus ossos foi quebrado, como por exemplo, ele foi sepultado entre os ricos, ele foi sepultado numa rocha, um sepulcro que era de José de Arimateia, que era um rico daquela época. Tudo isso estava profetizado em Isaías e diversos outros profetas, e se cumpriu exatamente. Agora, depois que Jesus morre e ressuscita, ele fica ainda 40 dias aqui na terra, falando com os discípulos, andando por aí. E depois desses 40 dias, ele sobe ao céu.
E esses 120, a gente está em muito mais aqui, a gente está em quase 300. Eles estavam em 120 reunidos num ambiente fechado. E eles ficaram obedecendo ao mandamento de Cristo. Cristo falou, fiquem reunidos, permaneçam buscando, e o Espírito Santo será enviado sobre vocês. E eles ficaram dias, eles ficaram 10 dias ali, pelo menos 10 dias. Se Cristo subiu com 40 dias, eles receberam o Espírito Santo com 50 dias. Então eles ficaram pelo menos 10 dias reunidos, buscando a presença de Deus. Não tinha música, não tinha instrumentos, não tinha microfones, eram 120 pessoas buscando a Deus. Até que no dia de Pentecostes, exatamente no dia de Pentecostes, que celebrava a colheita, era uma festa que celebrava a colheita, o Espírito Santo foi derramado. E eles viram, de repente veio do céu um som, e repousou sobre cada um, e a palavra diz todos, não teve nenhum que não recebeu. Todos que estavam ali permanecendo e buscando, receberam como que línguas de fogo, um enchimento do Espírito Santo. E isso marcou o início da igreja. A igreja começa aí. É a partir dali que Pedro se levanta. E a cidade toda estava ouvindo aquelas línguas. E todo mundo vem ver o que está acontecendo. E Pedro se levanta e prega. E é ali que começa a igreja. Ali que começa a expansão da igreja. O Espírito Santo é esse fogo. Ele quer te encher nessa noite. Agora existe um detalhe aqui. Deus é fogo e Ele manda o fogo. Mas o nosso papel é manter a chama acesa. E eu quero ler com você esse texto que é a nossa base para essa série, que está lá em Levítico. Se você está com a tua Bíblia aí, abre lá em Levítico, no capítulo 6. A gente vai ler do verso 10 até o verso 13. Levítico 6, de 10 a 13, obrigado. O título dessa mensagem, dessa primeira mensagem, é O Fogo Não Pode Apagar. O fogo não pode apagar. Diga isso, o fogo não pode apagar. Mas é teu papel não deixar o fogo apagar. É teu papel. Levítico 6 e 10. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Amém? O Espírito Santo é esse fogo, o Espírito Santo é o fogo. Ele não pode ser apagado. A grande questão é como manter essa chama acesa. A gente leu aqui esse texto de Levíticos e se você for um pouquinho antes, um pouquinho depois, existem várias ordenanças a respeito do culto, a respeito da adoração, a respeito das ofertas. E quando você chega lá no capítulo 9, depois que estava tudo pronto, tudo instruído, tudo preparado, a palavra diz que o fogo saiu de diante do Senhor e acendeu o altar e queimou o holocausto. O fogo saiu de diante do Senhor e acendeu o holocausto. Quem manda o fogo é o Senhor, é Ele que manda o fogo. Agora, manter essa chama acesa é você. É você que é o responsável por manter a chama acesa. Tanto que no Novo Testamento nós lemos em diversos textos a ordem de nós mantermos essa chama acesa. Como por exemplo, segundo Timóteo, quando Paulo fala a Timóteo, Timóteo, mantenha a chama acesa. Timóteo, mantenha esse fogo queimando, mantenha o teu coração com desejo, mantenha a paixão, mantenha a fome, mantenha a sede no seu coração. Quando Paulo fala à igreja em Tessalônica, capítulo 5, verso 19 de 1 Tessalonicenses, não apagueis o espírito, não apague o fogo, não apague o fogo do espírito, mantenha aceso, alimente esse fogo, alimente o desejo. Alimente essa paixão, é uma ordem para você, é uma ordem para mim, todos nós precisamos manter a chama acesa. Não é
optativo, não é opcional, é uma ordem para todo aquele que segue a Cristo, é uma ordem para todo aquele que crê em Jesus, que entregou a sua vida. Para você que tem o Espírito Santo. Amém? E nesse texto em Levítico, nós temos uma riqueza de detalhes nessa ordenança bíblica de como manter essa chama acesa. E a primeira coisa que eu quero te dizer, está lá no verso 10, remova as cinzas. Você pode dizer isso? 1, 2, 3 e remova as cinzas. Quem é bom de churrasco aí? Cadê o churrasqueiro aí? Cadê o Endrigo? É bom de churrasco, hein, Endrigo? O Vini. Ih, cadê a piazada aí que queima uma carne aí? Primeira coisa, você vai assar uma carne, você vai fazer um churrasco, o que você tem que fazer? Tem que limpar a churrasqueira, né? Né, meu amor? Você não vai lá naquela churrasqueira que você usou 2 semanas atrás, querer fazer fogo, né? Primeiro você vai remover as cinzas, porque senão as cinzas vão apagar o teu fogo. Então a primeira coisa é remova as cinzas. Cinzas, elas simbolizam purificação, arrependimento. A cinza é um símbolo de pureza, de purificação, de limpeza, de arrependimento. Quando nós lemos lá em Jonas, que Jonas foi lá pregar para o povo em Nínive, e eles ouvem a mensagem, e eles se arrependem dos seus atos, e eles pegam cinza e jogam sobre a sua cabeça. E quando você lê em diversos textos do Antigo Testamento, o povo, quando ele entendia o pecado, quando ele se arrependia, eles pegavam as cinzas e jogavam sobre o seu corpo, sobre a cabeça. Cinzas é um sinal de arrependimento, de purificação. Remova as cinzas. Remova toda a impureza da sua vida, toda a imoralidade, toda a falsidade, toda a religiosidade, toda a hipocrisia. Nós precisamos de arrependimento em primeiro lugar. Remova as cinzas. Tem uma frase que eu gosto demais, do William Booth, que é o fundador do Exército de Salvação. E ele fala o seguinte: o maior perigo do século 21 será a religião sem o Espírito Santo, o cristianismo sem Cristo, salvação sem regeneração, evangelho sem cruz, perdão sem arrependimento, céu sem o inferno. Eu vou repetir, isso aqui é muito importante. O maior perigo deste século será religião sem o Espírito Santo, cristianismo sem Cristo, salvação sem regeneração, evangelho sem cruz, perdão sem arrependimento e céu sem o inferno. Religião sem o Espírito Santo. É possível fazer o que estamos fazendo sem o Espírito Santo. É possível fazer de uma maneira artificial, de uma maneira fingida. Nós aprendemos a fazer um culto, nós aprendemos a fazer um louvor, nós aprendemos a organizar uma programação, nós aprendemos a delegar tarefas, a liderar pessoas. É possível chegar ao ponto de estar tão confiante em nossas próprias estratégias e métodos, que o Espírito Santo fique de lado. Isso é um perigo. Nós precisamos remover essas cinzas. Uma religião sem o Espírito Santo é uma religião morta, é uma religião falsa, é algo artificial, e é possível produzir algo que pareça verdadeiro, que imite o verdadeiro, mas não tem vida. É uma religião sem o Espírito Santo. É possível produzir uma sequência de acordes, por exemplo, que vai te levar a um quebrantamento, mas aquilo não é Deus que está falando com você. É apenas uma sequência de acordes, é uma dinâmica de música. Mas será que Deus está de verdade tocando no teu coração? Esses dias eu recebi um vídeo no Instagram e era uma galera fazendo um worship católico. E no meio desse worship tinha uma santa. E eles estavam lá com a luzinha apagada e um sonzinho worship. E eles estavam lá na mesma vibe. Criando um ambiente de adoração. É possível produzir algo artificial que não é verdadeiro. É a religião sem o Espírito Santo.
Nós precisamos tomar cuidado com isso, para que a nossa religião aqui, o nosso encontro aqui, o nosso estar aqui, o nosso adorar aqui, o nosso cantar aqui não seja apenas uma montagem de acordes, uma luz mais introspectiva. Nós precisamos viver a verdade do Evangelho. Remova as cinzas. Cristianismo sem Cristo. O cristianismo sem Cristo é uma vida que não produz frutos. Sou cristão, estou na igreja, eu venho aqui todo sábado, mas não é possível ver frutos em minha vida. Salvação sem regeneração. Recebi a salvação, entreguei a minha vida, me batizei, mas não permito que Cristo me transforme. Não permito ser mudado, não permito que Ele regenere meu modo de ser. O Evangelho sem cruz. Cruz é renúncia, cruz é morte, cruz é dizer não aos nossos desejos, às nossas vontades, às nossas paixões, aos nossos planos, aos nossos sonhos. Isso é cruz. A cruz espanta. A cruz assusta. A cruz é loucura para o mundo, é loucura para aqueles que não creem. Mas esse é o verdadeiro Evangelho, é cruz. É dizer não, é renunciar. Doa o que doer, dizer não ao meu desejo, à minha carne, às minhas paixões, aos meus sonhos infantis. Isso é o verdadeiro Evangelho. Perdão sem arrependimento. Tem perdão para você ou não tem? Tem perdão para todos, gente. Mas sem arrependimento não tem perdão. Sem um verdadeiro arrependimento não há perdão. E arrependimento é metanoia, é mudança de mente. Eu fiz isso, mas agora eu não faço mais. Porque agora eu percebi o erro. E agora eu vou para o outro lado, eu vou buscar o que é correto. Arrependimento é mudança de mente, de direção. Não há perdão sem arrependimento. Céu sem inferno. As pessoas querem só a graça. Eles querem só a parte boa, é só o Deus do amor, o Deus good vibes. O Deus que me aceita do jeito que eu sou. E eu fico do jeito que eu sou e está de boa. Um pecadinho ali e outro aqui. As pessoas gostam de ouvir da graça, mas não da justiça. Deus é amor, Deus é graça, mas Ele também é justiça. E o justo governará. O justo um dia governará sobre a terra e todos prestaremos contas. Existe céu, mas também existe inferno. Não se engane. Existe céu, e se existe céu, existe inferno. Remova as cinzas, sabe? Remova toda a artificialidade, toda a hipocrisia, toda a religiosidade, todo o estar aqui, mas não se entregar de verdade, todo o estar aqui, mas ser incrédulo, ter medo de se quebrantar, de chorar, de buscar mais do Espírito Santo. Remova as cinzas, pelo amor de Deus. Remova as cinzas, mude de postura. Não há como manter a chama acesa se houver cinzas na sua vida. Você tem visto, certamente você viu alguma notícia de escândalos na igreja. Mega igrejas no mundo, mega igrejas mundiais, igrejas no Brasil. Escândalos que foram expostos pela mídia. Pastores, líderes. Como um escândalo desse acontece, gente? Se você não viu, veja o vídeo dessa semana do Theo Hayashi, 50 minutos explicando sobre isso. Está lá no Instagram dele, Theo Hayashi. Como um pastor chega nisso? Como uma igreja chega nisso? É um evangelho artificial. É um cristianismo sem cruz. É uma religião hipócrita. É uma vida cheia de ego. É falsidade. E nós precisamos cuidar com isso. Para que a nossa devoção seja verdadeira. Para que o nosso encontro aqui seja genuíno. Para que o nosso culto realmente seja o culto ao Deus vivo, único, verdadeiro. Não seja apenas um encontrar-se um ao outro aqui, mas encontrar com Deus. Amém? Você está recebendo isso aí? Você está recebendo essa palavra do Espírito aí? Quem está comigo aí? Quem está comigo vai remover as cinzas hoje? Amém? A gente precisa limpar o nosso coração das cinzas. Não tem como incendiar o fogo aqui se houver artificialidade, sabe? Gente que não é verdadeira, gente que é plástico, é artificial, imita o verdadeiro, mas não é de verdade. Nós precisamos remover isso do nosso coração. A segunda coisa que ele fala, está lá em Levítico 6 e 11. Ele fala para o sacerdote, troque de roupa. Troque de roupa. Vou voltar ali no texto.
retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu e as colocará ao lado do altar. Depois, trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento. Troque de roupa. Fale isso. 1, 2, 3 e troque de roupa. Que roupa, Tiago? É a roupa de Cristo. A gente precisa se revestir de Cristo, do caráter de Cristo, do jeito de Cristo. Da forma que Cristo fala, da forma que Cristo pensa, da forma que Cristo tem atitudes no coração de generosidade, de bondade, de amor, de amabilidade, de perdão, de caridade, de compaixão, de misericórdia. Isso é se revestir de Cristo. Não é mais o jeito que a gente vivia, não é mais o jeito que a gente achava que era o certo, mas é o jeito de Deus. É todo momento eu me perguntar: Jesus, de que maneira eu devo agir, de que maneira eu devo responder, que decisão eu devo tomar, o que eu devo fazer, por onde eu vou. Purifica meus pensamentos, purifica meu coração. Isso é trocar de roupa. Troque de roupa. Coloque a roupa do Espírito Santo. Se revista do caráter de Cristo. Essa tem que ser tua oração todo dia. Trocar de roupa também diz respeito às suas curas emocionais. Quando você ainda não tinha Cristo, ou ainda não havia recebido o Espírito no seu coração, você tinha feridas emocionais. Mas hoje você tem cicatrizes. As suas feridas se transformaram em cicatrizes. E as suas cicatrizes, elas ministram na vida das pessoas. Pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam. Hoje você carrega cicatrizes das lutas que você viveu, dos problemas que você passou, dos nãos que você recebeu, dos desafios que você enfrentou. Mas essas cicatrizes que você carrega são cura para outras pessoas. Essas cicatrizes ministram na vida de pessoas. As tuas vitórias, elas podem até inspirar pessoas, as nossas vitórias inspiram pessoas, mas as nossas cicatrizes ministram as pessoas, servem as pessoas. Vista essas cicatrizes sem vergonha. Aquilo que você viveu e passou, que hoje é testemunho na sua vida, não é mais uma ferida. Não é mais uma ferida aberta para ferir outras pessoas, mas é uma cicatriz de quem foi curado e hoje pode levar cura para outras pessoas. Amém? E a terceira coisa que ele fala, no verso 12: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará a lenha. Adicione lenha. Pode repetir isso? Adicione lenha. Esse é o seu papel. Adicionar lenha todos os dias. Todo dia precisa ser colocado fogo. Essa é a ordem aqui para o sacerdote. Olha, para o fogo não apagar, todo dia você vai acrescentar lenha. Eu e você precisamos acrescentar lenha todo dia. Você acrescenta lenha quando você ora lá no secreto. Você acrescenta lenha quando você medita. Você acrescenta lenha quando você jejua. Você acrescenta lenha quando você doa generosamente. Você acrescenta lenha quando você obedece. Todo dia você precisa acrescentar lenha. É isso que ele está falando aqui. Acrescente a lenha. Eu acho interessante uma passagem quando o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele sofreu um naufrágio. Ele sofreu vários naufrágios, mas nesse em específico, ele naufragou e foi parar na ilha de Malta. Quando ele chega lá na ilha de Malta, a palavra diz que ele desce e ele vai procurar lenha. Ele mesmo vai procurar lenha. Ele não fala para ninguém: ei, vamos lá pegar lenha. Ei, alguém vai lá pegar lenha. Ei, pega a lenha lá para a gente fazer uma fogueira. Não. O próprio apóstolo Paulo, ele mesmo vai lá pegar lenha. O apóstolo Paulo foi lá no meio do mato procurar lenha. Porque esse é o papel de cada um de nós. Eu preciso procurar lenha todo dia. Eu preciso acrescentar lenha todo dia. Eu preciso buscar lenha todo dia. Para o fogo não apagar. Você precisa acrescentar lenha todo dia para o fogo não apagar. E quando ele chega e ele pega aquela lenha, ele vai acender uma fogueira. E a palavra diz que veio uma serpente e mordeu o seu braço. Ele foi picado pela serpente. A serpente representa o diabo, Satanás. E ele não quer que você adicione lenha. Satanás não quer que você adicione lenha, ele não quer que você ore, ele não quer que você jejue, ele não quer que você medite na palavra, ele não quer que você doe, ele não quer que você obedeça.
E é por isso que essas coisas não são naturais. E é por isso que toda vez que você vai orar, parece que dá uma preguiça. Você vai meditar, parece que dá uma distração. E você vai doar e parece que não deveria. E você vai obedecer, mas parece que você quer fazer outra coisa. Porque o diabo está tentando a todo momento nos impedir de adicionar lenha. Mas não dê ouvidos ao diabo. Não dê ouvidos a essa voz. Não dê ouvidos à serpente. Eva ouviu a serpente. Eva conversou com a serpente. Fala a verdade, gente. Se conversa com serpente. Não se conversa com serpente, né, gente? Eva conversou com a serpente e deu no que deu. Não converse com o diabo. Não dê espaço para o diabo. Não escute essa voz. Ore, jejue, medite, obedeça, doe. Isso é acrescentar lenha, é o seu papel, é o meu papel todo dia. O bom disso tudo é que a serpente tem medo de fogo. Amém? A serpente tem medo de fogo quando teu coração incendeia. Quando teu coração está incendiado ali, queimando, a serpente não chega perto, não tem como. Ela tem medo de fogo. Então, acrescente lenha todos os dias, depende de você. É o seu papel, manter a chama acesa, não deixar o espírito apagar. E por último, no verso 13, que é o nosso tema aqui. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. A última recomendação é: permaneça no altar. Você pode dizer isso? Permaneça no altar. Permaneça no altar. Você que é churrasqueiro aí, você sabe muito bem qual que é a maneira mais fácil de esfriar lá a tua lenha, o teu churrasco, de esfriar a tua brasa. É afastar ela. Você pode ter uma brasa bem vermelhinha reunida com todas as outras. Se você afastar aquela brasa vermelha, em pouco tempo ela já vai esfriar, ela vai se apagar. Por isso que a ordem é: permaneça, permaneça, mantenha. Permaneça diante do altar, permaneça buscando. Permaneça em comunidade, permaneça em comunhão, permaneça junto. Permaneça no GA, permaneça servindo, permaneça envolvido, permaneça aqui aos sábados, permaneça aqui aos domingos, permaneça ao máximo que você puder. Porque se você se afastar, você vai esfriar. Se você se afastar da vida em comunidade, da vida em igreja, você vai se esfriar. O inimigo quer afastar você. O diabo quer afastar, ele quer falar mentiras ao seu coração. Ele quer falar mentiras ao teu coração, ele quer falar que você não é capaz, que aqui não é o seu lugar. Que ninguém te reconhece, que ninguém te percebe, que ninguém gosta de você. Ele quer falar essas mentiras ao teu coração. Mas isso é mentira do diabo. Você precisa permanecer. Você precisa permanecer junto com a brasa, porque é a brasa junta, é a brasa reunida que o fogo pega. É quando a brasa está junto que o fogo pega. Você precisa estar junto. Eu quero te convidar aí onde você está. E nesse momento não vai ter música, não vai ter um fundinho musical. Eu não quero que seja nada emocional, nada. Mas que você fale com Deus. Aí onde você está, você pode curvar sua cabeça. E que você faça uma oração sincera com Deus, com o Espírito Santo. A palavra diz que aqueles 120 estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles obedeceram à ordem de Cristo. Permaneçam unidos, permaneçam buscando, esperem até que será derramado, até que de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, encheu aquela casa, aquele ambiente. E línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. E todos, não teve um. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Não havia naquele lugar um sistema de som, não havia naquele lugar um grupo de louvor.
famoso, um pregador famoso, não. Eram apenas corações buscando o Espírito Santo. Se você quer o fogo, aonde você está agora, o Espírito Santo pode te incendiar. Sem progressão de acordes, sem luzes, sem fumaça, sem alguém tentar te convencer de uma maneira emocional. Mas você pode quebrantar o seu coração agora diante do Espírito Santo. Pedir: Espírito Santo, acende a chama. Espírito Santo, acende o fogo aqui. Sou o teu altar. Incendeia-me, Espírito Santo. Gera mais fome, gera um desejo, gera uma paixão. Vem com o fogo do Senhor, vem me encher completamente. Comece a falar com Deus, comece a confessar pecados. Que cinzas que você precisa remover. Que coisas que você tem feito de uma maneira artificial. Falsa, tudo aquilo que é falso, comece a colocar diante do Senhor. Eu peço para o Espírito Santo falar contigo agora. É você e Deus, é só você e Ele. Tem perdão para você, mas precisa de arrependimento, precisa de uma mudança de mente, precisa de uma mudança de postura, precisa de um compromisso. Espírito Santo de Deus, eis aqui os teus filhos reunidos, Senhor. Espírito Santo, vai tocando em cada coração agora, Senhor. Manifesta a tua presença em cada um agora, Senhor. Tira do nosso coração toda cinza, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por toda falsidade. Nos perdoa por todas as vezes que cantamos ou que falamos ou que fizemos algo para o Senhor, mas não foi de coração. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que chegamos aqui, Senhor, levantamos as mãos, cantamos, mas não foi de verdade, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pela nossa incredulidade, que muitas vezes achamos que o Senhor não pode fazer, ou achamos que não é para nós, ou que nós não podemos viver. Nos perdoa pelo nosso medo, Senhor. Nos perdoa por nossa pequena fé, Senhor. Acrescenta a nossa fé nessa noite. De quem o Senhor é, daquilo que o Senhor faz. Purifica, Senhor, assim como o fogo refina o ouro, nos purifica nessa noite. Tira todo fingimento, tira, Senhor, toda frieza. Tira tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é removível, tudo aquilo que é do homem, da carne, Senhor, tudo aquilo que é do inimigo. O teu fogo refine a nossa mente agora, Senhor, nosso coração, nosso espírito, a nossa alma. Nos refina, Senhor, nós nos lançamos no fogo agora, Senhor. Purifica, Senhor, refina, extrai o melhor, extrai aquilo que é verdadeiro, Senhor, da nossa vida. Expõe a nossa vida agora diante do Senhor. Sonda o nosso coração, Senhor. Tira toda religiosidade, toda hipocrisia, toda falsidade, todo fingimento, Senhor. Remove, Senhor, através do fogo. Gera em nós algo genuíno, Senhor, uma paixão verdadeira. Nos leva, Senhor, nesse lugar de arrependimento, Senhor, de entrega, de posicionamento, Deus, de mudança. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa por nossa pequena fé, Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus. Santo Espírito,
Tudo que queremos é a Tua presença, tudo que ansiamos é o Senhor, não há outro desejo no nosso coração, Senhor. Não há outro nome, Senhor, que nós buscamos, é somente o Senhor. Aviva, Senhor, a Tua chama em nós, em cada um, Senhor, aviva, Senhor, incendeia. Acende o fogo do Espírito, Pai, não algo emocional, não algo que é produzido por acordes, por progressões, por ambientes, não, mas pela Tua presença, algo genuíno, algo que é gerado no secreto, Senhor. Essa é a nossa oração sincera, Pai. Porque sem remover as cinzas não tem fogo. Não tem como, Senhor. É fogo estranho. É fogo estranho quando nós tentamos produzir algo que nós precisamos manifestar. Nós somos chamados para manifestar a Tua presença. Estes sinais seguirão os que crerem. É manifestar, não é produzir. Nós não podemos produzir algo, Senhor, que é artificial, não. Nós queremos manifestar o Teu reino, manifestar a Tua presença. Então, Senhor, muda, Senhor, o nosso coração no íntimo agora, Senhor, de cada um, Senhor. Toca os corações, muda, Senhor, os corações, Senhor. Eu sei que o Senhor está tocando a cada um, Senhor. Teu Espírito Santo é aquele que convence. E o Senhor está convencendo e falando a cada um, Senhor. Traz a roupa nova agora do Senhor, o caráter de Cristo, Pai, uma nova forma de pensar, de agir, de falar. Uma nova escala de valores, Deus. Deus, o meu desejo é que cada um aqui tenha um encontro com o Senhor. Que cada um aqui seja cheio do fogo, Senhor. Porque não há nada melhor do que isso. Não há nada mais precioso e não há nada mais urgente e importante do que isso. Todo o resto é resto, Senhor. Tem misericórdia dos Teus filhos, se revela a eles. Deus, ajuda eles agora a fazerem orações sinceras, Senhor. A se quebrantarem de verdade, Senhor. No silêncio, sim, porque não é nada forçado, Senhor. É só o Teu Espírito Santo falando. Não é produzido, é manifesto. Espírito Santo, os Teus filhos, a Tua igreja, é o Senhor quem adorna, é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem edifica. Concede a eles, ó Pai, essa experiência com fogo, que vai liberar o destino deles, que vai destravar o chamado deles, que vai mudar a escala de valores, vai mudar a vida deles completamente, Senhor. Ajuda eles a adicionarem a lenha, Senhor, todos os dias, a permanecerem em oração no secreto. Ajuda eles, Senhor, a Te buscarem no secreto, Pai, pois a vida está no secreto, as raízes se desenvolvem debaixo da terra, no secreto, é no secreto que temos vida. Ajuda, Senhor, a oração, a meditação, o jejum. Quantos aqui fizeram 21 dias de jejum, Senhor? Uma parcela desses jovens, Deus, convence a todos, ó Pai, da importância de uma vida consagrada e do jejum, Senhor. De tirar a mão do bolso, de ser generoso, Senhor. Não é sobre dinheiro, mas é sobre coração. Da importância de obedecer, Deus. Porque a vida cristã é uma vida de compromisso, Deus. É uma vida de renúncias. É uma vida de cruz. E é uma vida abundante, sim, mas é uma vida de renúncia, Senhor. Ajuda eles a permanecerem, ó Pai, juntos, unidos. Porque há uma graça especial quando estamos juntos. Há um mover especial de Deus quando estamos juntos, quando olhamos um ao outro aqui, Senhor. Quando nos cumprimentamos aqui ao entrar, Deus. Quando nos abraçamos, há uma presença especial, Deus. É tão bom estar juntos. É tão bom desfrutar da comunhão com os irmãos, Senhor. Se há alguém aqui com sentimento, Senhor, de solidão, que o Teu Espírito Santo cure agora. Se há alguém aqui, Senhor, que não se sente acolhido e recebido, que em nome de Jesus, agora o Teu Espírito Santo ministre aos corações, Senhor. Essa é a minha oração, Pai.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sei que o Senhor está fazendo algo, Senhor. Durante toda essa série, Deus. Que o Senhor ministre aos nossos corações. Sobre o Teu Espírito Santo. As riquezas insondáveis do Senhor. Não queremos produzir nada, Senhor, artificial. Queremos apenas manifestar o Senhor. Manifestar aquilo que recebemos. Encontre em nós, Senhor, algo de valor. Encontre em nós, Senhor, sinceridade. Encontre em nós, Senhor, algo genuíno, Pai. Sem medo de se entregar, sem medo de ir mais fundo, sem medo de sair da superfície, de mergulhar. Sem medo, Senhor, de pegar fogo aqui no Teu altar. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar nesse momento. Você pode ficar de pé, a gente vai cantar louvores ao Senhor. E que você cante com todo o seu coração essas canções. Se você quiser vir aqui à frente, dobrar os seus joelhos, continuar em adoração, em rendição. Seja um tempo seu com Deus, através dessas canções. Que você tenha liberdade na presença do Espírito Santo. Ele está aqui. Ele está aqui. O fogo saiu de diante do Senhor e incendiou o holocausto. Acendeu o altar. Ele está aqui. Ele quer incendiar a tua vida nessa noite. Ele quer acender. Só depende de você. Só depende de você se colocar na presença dele.